ETV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos com o nosso programa Praticar a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo. Juntos nós vamos conversar a respeito das coisas espirituais. Aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para o seu lar. Como é de costume, eu preciso dizer para você que esse programa ele não é tendencioso a um ministério, a uma religião, a uma igreja. Esse programa ele tem o objetivo de falar o que é verdadeiro, o que está escrito dentro da palavra para o nosso crescimento, ok? Para o seu crescimento, trazendo até o teu coração revelações de coisas que vai te ajudar a compreender o mundo espiritual, coligado ou sendo estabelecido no seu campo de atuação aqui na Terra, porque nós não podemos desvincular o mundo espiritual daquilo que movemos, daquilo que existimos, daquilo que fazemos. Quando nós tentamos colocar o mundo espiritual dentro da igreja e colocar a nossa família, a nossa profissão, a nossa hora de lazer fora do convívio das coisas do Senhor, nós entramos em grande conflito com Deus, conosco mesmo e com o nosso ministério. Sou o pastor Apolo, da Igreja Tempo da Salvação, e o objetivo é anunciar uma palavra de verdade, de reino e de domínio. Nesse momento, você que está nos acompanhando, eu quero convocar você para fazer uma oração. Eu quero rogar a Deus em favor da tua casa, do teu lar, da tua família e do teu ministério. Eu quero pedir o Senhor para lhe abençoar. Eu quero pedir o Senhor para abrir o seu entendimento. Eu quero pedir o Senhor para lhe dar direção. A oração é uma das chaves que nós temos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Peço, Senhor, a iluminação por esse assunto que nós vamos tratar hoje, um assunto de grande importância, um assunto de grande impacto. Peço que o Senhor nos dê a direção para que eu possa saber falar e aquele que me ouve de fato possa poder, de maneira aplausível, compreender e manifestar onde ele estiver a verdade que será dita, ouvindo que eles entendam e entendam bem para o teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. O assunto que eu quero trabalhar com você hoje é um assunto que tem a ver com igreja, no sentido de que é como se eu te perguntasse, é possível abrir uma igreja com muita facilidade? Toda igreja que existe, ela manifesta o reino de Deus? Todas as pessoas que têm o nome de pastor são de fato um pastor escolhido pelo Senhor? Por que a igreja evangélica ela se multiplica em várias igrejas? Por que acontece isso? De onde vem isso? De onde começou? Como que eu e você podemos identificar uma igreja que está aberta e está exercendo um trabalho bom? É uma pergunta que eu acho que é muito interessante. São várias perguntas que eu fiz para você entender o nosso tema de hoje. Sobre ministério, sobre igreja. Várias igrejas que se multiplicam. Por que as várias igrejas se multiplicam? Uma mulher que é líder, que é pastora, nós temos uma base disso dentro da Bíblia, sim ou não? Então eu quero trabalhar com você para que eu quero tentar ser útil, te ajudar a pensar dentro da palavra, com coerência, e nós vamos aprendendo como manifestar o reino do Senhor. Esse é o meu objetivo com você aqui, em nome de Jesus. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo YouTube, Pastor Mestre Apolo, você pode nos acompanhar pelo YouTube. Nós temos o canal onde essa mensagem é postada, onde ela é inserida ali no YouTube, para você assistir várias vezes. Inclusive, eu quero pedir a vocês que fizessem uso do nosso canal do YouTube. Você que está nos acompanhando, conheça, se inscreva, entenda o que ali é dito, falado, para você poder
ajudar na divulgação do Evangelho, tá bom? YouTube, Pastor Mestre Apolo, Facebook, você nos acompanha pelo Apolo Lopes ou pela página da igreja Templo da Salvação, tá bom, querido? O tema com você sobre igreja é um tema onde eu escuto muitas pessoas e eu posso perceber, porque eu sou um pastor que também fundei um ministério em Sete Lagoas. Nós vamos completar em novembro 7 anos de ministério, eu como pastor, 7 anos, tempo total, integral trabalhando. E tenho visto, tenho aprendido, tenho errado muito, tenho reconhecido minhas falhas. E a gente vai caminhando e eu posso perceber que em Sete Lagoas, Deus do princípio, eu percebi isso, há um número crescente, assustador de igrejas. Eu não estou aqui para condenar e citar nome de nenhuma, não tenho essa capacidade de fazer isso, tá? Mas eu quero ajudar você a pensar, você entender e poder tomar decisões até para saber onde você vai conduzir a sua família. Esse monte de igrejas que existe. Em Sete Lagoas existe aproximadamente mais de 1000 igrejas evangélicas. Então, eu sei que muitas dessas igrejas não deveriam estar abertas. Elas não deveriam estar em funcionamento, elas não deveriam estar fazendo o que elas estão fazendo. A gente tem completa visão. Mas como que nós podemos tirar as características e os itens para a gente estabelecer uma igreja sendo de Deus ou não? Como que a gente olha isso? Como que a gente organiza isso? Como que a gente decide isso? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você, e talvez essa mensagem ela sirva mais para os líderes, mas você que vai ouvir, você vai ajudar o seu pastor também a se entender. Mas talvez essa mensagem ela seja de grande importância para uma liderança. Talvez um pastor, uma pastora que está me ouvindo vai conseguir se entender e se encontrar ou não dentro dessas características, ok? Então é necessário que você agora nos acompanhe para a gente poder ser útil em nome de Jesus. Olha, Pastor Apolo, alguém já perguntou várias vezes, o Senhor está me mandando abrir uma igreja. Aí eu respondo, né, com outra pergunta, o Senhor está te mandando como? Por quê? Tem algum porquê? Porque às vezes o Senhor manda e não tem porquê. Ah, não, porque eu estava no ministério e o pastor, a gente discordou de alguns pontos, eu falo em línguas e o pastor não fala em línguas estranhas. E aí o Senhor me mandou abrir o ministério, me deu até o nome do ministério, aí coloca lá, não sei o que tem, não sei o que tem. Abre o ministério. E aí gostaria de convidar o senhor para estar indo. Só que quando você vai ver, aquele pastor que está abrindo o ministério, ele saiu de um outro ministério, ele saiu de uma outra congregação, em desobediência, em briga, em falação, em conflitos, em discordância, atraindo pessoas para si, e foi abrir um outro ministério na esquina da sua casa, na porta da sua casa. Ele abriu um ministério daquele modo, daquele jeito, naquela situação, e ainda fala, foi Deus que mandou, foi Deus que me entregou o nome, foi Deus que me deu a direção de estar abrindo esse ministério. Eu pergunto a você, você acha que Deus está no meio desse negócio? Você acha que Deus tem uma mão sobre as pessoas que estão reunidas? Aquelas pessoas que estão indo ali, elas vão ouvir aquele pastor falar mal de onde ele saiu. Ele vai falar mal de um amigo que compartilha o nível da mesma fé. Eu tenho para mim que aquele pastor ele não recebeu de Deus uma direção de abrir um ministério. Pelo contrário, ele deve ter recebido do Senhor a direção de Deus de ter respeito, de se humilhar, de saber andar com o seu pastor primeiro, para posteriormente, quando for o tempo e o modo e a ocasião, ele ter a capacidade de liderar alguém. Porque aquele que não serve, ele não ajuda a servir uma liderança, ele não pode abrir o ministério. Então, muitas igrejas que existem, elas existem porque um pastor não concordou com aquele que ele estava congregando, brigou, acusou. Tem gente que briga fisicamente eles brigam,
E aí dizem, Deus me mandou abrir um ministério. E ele acaba abrindo um ministério numa situação que vai trazer para as pessoas fofoca, conflito, irritabilidade e um momento de morte. Aquele ministério não deveria ser aberto. O seu pastor, ele veio de um ministério assim? Convém você pensar sobre isso. Eu estou tentando ser útil com você, porque nós estamos numa situação de extrema delicadeza nesses últimos tempos. Então a minha pergunta é, o seu pastor, ele veio de um ministério assim? Ele faz parte de alguém com essa característica? É bom a gente pensar sobre isso. Um outro ponto que acontece muito, presta bem atenção. Eu vou abrir uma igreja porque eu sei pregar. Eu sei pregar, eu prego muito bem, eu leio a Bíblia e prego, eu vou abrir uma igreja. Não. Queridos, não são pregadores que são chamados por Deus para abrir uma igreja. E eu vejo muitas pessoas me falar assim, nossa, mas ele prega tão bem, é um excelente pastor. Não. Pregar, falar bem, isso tem a ver com o talento natural, da capacidade de organizar os assuntos na sua mente e saber expor de maneira que o outro que ouve, ele possa compreender. Mas isso não é, isso pode ser também dom espiritual, mas isso não é uma direção exata de que aquela pessoa é um pastor. Ou pior, tem que abrir um ministério porque prega bem. Eu já vi pessoas dizendo assim, ó, aquela pessoa tem que abrir um ministério porque ele prega tão bem, ele prega mais do que o pastor. É como se o pastor fosse obrigado a pregar bem, obrigado a falar bem. É lógico que ele deve melhorar, mas isso não é característica do pastor. Todo pastor é obrigado a falar bem? Não. Todo pastor é obrigado a pregar? Não. Nós precisamos entender essas coisas. Porque quando nós não entendemos isso, nós vivemos numa bagunça que nós estamos vivendo. E dentro de Sete Lagoas nós vemos isso de uma maneira muito grande. A cada esquina um ministério. Um nome, uma placa e gente doido. Gente doido. Gente com problema. Cuidando de outras pessoas sem noção, querido. E eu, como fui chamado por Deus para ensinar a palavra, ensinar a verdade, eu tenho que vir aqui na programação, conforme o que eu tenho poder em minhas mãos, pela bênção do Senhor, e explicar isso para que vocês possam saber aonde vocês estão indo. Quem é a igreja que vocês estão conduzindo sua família. Quem é ou qual é a história do seu pastor. Você conhece a história do seu pastor? Tem pessoas que não conhecem a história do pastor dele. Só sabe que ele é um pastor porque ele prega bem, ou que ele ora muito no monte, ou que ele faz muito jejum. Da onde que o seu pastor veio? Qual é a história dele? Porque você precisa saber quem é a pessoa que você segue. Que você deixa os seus filhos naquele ambiente onde ele é um líder. Essa compreensão que eu estou passando para vocês é uma compreensão que vai fazer toda a diferença na tua vida com Deus. Porque Deus, ele trata com você com a liderança para alcançar a sua vida. É um homem ou mulher, pelo dom, pelo talento, que vai guiá-lo no caminho. Como Moisés guia o povo, tirando do Egito, no deserto, Josué, as lideranças que existem. Tem pessoas que não sabem quem é o seu pastor. Eu sou o pastor Mestre Apolo. Nasci na cidade de Curvelo. Vivi em Sete Lagoas a partir dos meus 2 anos de idade. Congreguei no ministério chamado Igreja Pentecostal Casa de Deus do meu tio, pastor Afrânio, até na faixa dos 17 anos. Ainda está lá no mesmo local, Rua Alfa Ferreira Fraga, no bairro São João. Sair do ministério quando tinha 16 a 17 anos, porque eu não poderia, na época eu não podia praticar esporte, não podia jogar bola, não podia praticar artes marciais. Eu sempre gostei de bola, sempre gostei de artes marciais. Não podia fazer isso. Não podia assistir televisão. A igreja veio de uma linha mais da igreja pentecostal Deus e Amor, então eram muitas repreensões, proibições. Eu não conseguia entender. Não tinha resposta que me dava segurança naquilo. Saí. Desde quando eu saí do ministério, dos meus 16, 17 anos, eu nunca filiei a outro ministério como membro, mas nunca deixei de participar, nunca deixei de dizimar. Fui dono de uma empresa aqui em Sete Lagoas chamada Depósito Gás Minas. O Gás Minas, talvez alguns ainda tenham esse Gás Minas, o símbolo preto com a motinha.
Telefone eu lembro até hoje, 775-0637. Era o telefone do Gás Minas. Montei uma empresa. Meus 19 anos, 20 anos, eu era dono da empresa Gás Minas. Tinha pessoas que trabalhavam, atendi, vendi gás para muita gente nessa cidade. Tinha um cabelo grande, longo. Gostava de cabelo grande também. Saí do ministério aos 17 anos, não fui para outro ministério, só visitava, mas comecei a estudar a palavra. Frequentei todos os seminários possíveis que tinha na minha época. Gastei quase que 20 mil reais em escola de seminário. Hoje eu não gastaria isso e não aconselho ninguém gastar, mas na época eu tinha muita sede de Deus e não sabia como, então eu pensei, vou estudar. Estudei no Seminário Bíblico Mineiro, aqui em Sete Lagoas, fomos para BH, estudei no Seminário da Escola Bíblica Permanente Sião da Assembleia de Deus, estudei no Seminário do Mato Grosso, estudei no Seminário do Triângulo Mineiro, em Ituiutaba, formei na faculdade do Instituto Metodista da Isabela Hendricks, em BH. Viajei, fazia curso, onde tinha 7 dias, 3 dias, eu acampava e estudava. E trabalhava como depósito. Visitava várias igrejas, dizimava, compreendia, mas o meu coração não tinha paz para estar congregando. Até que na época dos meus 24 anos, o Senhor bradou no meu coração, dizendo, abre o ministério. E eu ainda aguentei mais uns 2 anos no meu coração trabalhando, sondando, imaginando, fazendo algumas reuniões em casa. E aí com os 26 anos eu falei, Senhor, se é para abrir, eu preciso de uma confirmação. Eu fui entregar uma água mineral no bairro do Interlagos. Quando eu entrei na casa de uma senhora que eu nunca tinha entrado antes. Quando eu fui virar água mineral na casa dela, eu trabalhava com depósito de gás e de água, ela disse assim, vende porque Deus é contigo. Já saí daquele depósito e vendi, daquela casa e vendi o depósito, seguindo uma ordem, um chamado do Senhor. Eu estava trabalhando, eu tinha um salário, a partir dos meus 24 anos, eu já recebia 3, 5 mil livre. Era o meu salário. O Senhor me deu inteligência, capacidade, eu sabia trabalhar. Vendi o depósito por quase 50 mil na época. Primeira coisa que eu fiz, registrei a igreja. Contador. Igreja tem que ser registrada, gente. Pelo amor de Jesus. E o respeito aos homens. Pastores que estão me escutando, igreja deve ser registrada, ela é uma instituição. Tenha misericórdia. Vamos começar a fazer as coisas certas. Tem gente que não consegue comprar uma placa para a igreja. Escreve um nome, até borrado, todo pintado. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não. Igreja tem que ser registrada. Primeira coisa que eu fiz, cacei um contador, pedi para registrar uma igreja. Eu não inaugurei enquanto o registro não estivesse pronto. Comprei todos os equipamentos da igreja, toda a cadeira, toda a bateria, todos os instrumentos. A igreja tem o alvará. Quando eu comecei a igreja há 7 anos, já comecei com o alvará, com a VCB do Corpo de Bombeiro, para funcionar, porque é uma instituição pública. Direção de Deus, mas o que é em domínio dos homens, nós precisamos cumprir o domínio dos homens, gente. Comprei uma Kombi para fazer trabalhos sociais, para ajudar as pessoas. E aí nós estamos 7 anos nesse trabalho. Essa é a história do pastor Mestre Apolo. Que se você não conhecia, você pode entender quem sou eu, de onde vim, por que eu estou fazendo isso daqui. Aí nós vamos fazendo muito trabalho durante esses 7 anos, erramos, quebramos a cara, caímos algumas vezes. Mas aquele que chamou tem sustentado no caminho. Então você conhece a história do seu pastor? De onde ele veio? Ele abriu uma igreja porque ele dividiu a igreja com alguém? Porque ele brigou com alguém? O que eu vejo muito em Sete Lagoas são pastores que eles trabalham muito. Não estou falando que é errado, deve trabalhar. Mas eles trabalham muito. Até 5 da tarde. Até 6 horas. Eles chegam na igreja com roupa do serviço. E tem alguns números de pessoas esperando. E eles vão dirigir um culto. Mas eles não prepararam um culto. Não tem tempo de preparar um culto. Porque a igreja não dá renda e eles precisam trabalhar. Então a minha pergunta é, foi chamado por Deus para abrir uma igreja? Foram chamados?
Porque um culto a Deus, ele deve ser preparado, gente. Você não pode ir numa igreja onde o culto ele é feito de improviso. A pessoa chega correndo, cansada, o grupo de louvor correndo, desesperado, e cada um vai fazer um culto correndo, desesperado, em angústia, suando. Não sabe o que vai falar, não sabe qual é a característica do culto, não sabe o que vai apresentar a Deus, nem o que vai apresentar as pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Culto a Deus tem que ser preparado. Estuda, vai lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e pega a pregação Tabernáculo de Moisés, aprenda o que eu ensinei ali. Um culto é preparado. Deus, no tempo de Moisés, Deus ordenou compromisso, sincronia, horário. Culto tem que ser preparado a Deus. O culto de sexta, o culto de sábado, o culto de quinta, o culto de domingo. Culto é preparação. Você já viu na igreja que você chega e é a mesma coisa a vida inteira? Tem igreja que você vai no culto 10 anos e é o mesmo, sincronia não muda. Se tornou mais uma tradição. Culto tem que ser preparado, mas se o pastor ele não tem tempo de preparar um culto e ele também não tem outro pastor que trabalha com ele, será que esse pastor foi chamado para abrir uma igreja? Eu estou com essa mensagem no meu coração há meses, esperando o momento certo de falar esta mensagem. Porque você é responsável aonde você leva a tua família, a tua namorada, o teu namorado e os teus filhos. Culto a Deus tem que ser preparado, tem que ser organizado. Igreja tem que ser registrada, gente. Tem que ter um contador, tem que ter alvará da prefeitura, tem que ter um AVCB do Corpo Bombeiro. Saiu agora, ó, há 1 ano, as igrejas estão sendo notificadas. Igreja evangélica, igreja católica, centro espírita. Toda igreja tem que ter agora acessibilidade ao deficiente físico. E tem gente falando comigo, pastor, é perseguição à igreja. Não é perseguição, isso é uma lei. Qualquer instituição, qualquer governo de organização que recebe o público tem que ter acessibilidade para o deficiente físico. O banheiro, corredor, passarela. Tem que ter acesso ao altar. Pastor, mas eu não tenho condição. Então você tem que fechar a sua igreja. Porque você está em desobediência com a lei dos homens. Ah, pastor, mas eu prefiro obedecer à lei de Deus. Não, Deus manda obedecer à lei de Deus em primeiro lugar quando a lei dos homens é ruim. Agora, quando a lei dos homens é para ter segurança, para ter proteção às pessoas, isso não é uma lei ruim. A igreja tem que se estabelecer estas normas que existem. Fácil não é, eu estou passando muita dificuldade, mas já acionamos entramos em contato com o engenheiro, já estamos indo no promotor, dando satisfação do tempo, as etapas e o tempo está sendo cumprido. E a gente está se virando, a gente faz rifa, a gente faz bingo, a gente faz oferta, a gente vende coisa e está fazendo as coisas. Porque nós precisamos adequar as leis, as ordens. Tem igrejas que a gente passa, querido, que dá vergonha. E eu não sei como que essas pessoas que são líderes da igreja, eles não têm vergonha de continuar num ambiente que só tem um banheiro para atender as pessoas. É um banheiro que usa homem, usa mulher e usa criança. Você está dirigindo o culto e as teias rachadas, água caindo dentro da igreja. Você está dirigindo o culto e a porta está sendo segurada com um pedaço de madeira e as pessoas falam assim, gente, tudo é comprovação mesmo, mas um dia Deus vai nos honrar. Não, gente, isso é perigo. Eu preciso trazer isso aqui para vocês. E eu não estou pregando Igreja Tempo da Salvação onde eu sou pastor, não. Não estou convidando você para fazer campanha e dar o seu dinheiro. Eu estou te ensinando para você entender que reino de Deus é organizado. E essas multiplicações de igreja, elas só acontecem porque as pessoas não têm consciência e acham que qualquer pastor é pastor e que qualquer igreja é de Deus. Não é. E a igreja, a população tem que ter consciência disso. Eu espero que os pastores orem ao meu favor e eu espero que você que está me ouvindo, você peça ao Senhor ao meu favor. Porque eu sou odiado por muitos pastores por dizer a verdade aqui na televisão. Os membros deles falam comigo, pastor Apolo, meu pastor não gosta do senhor.
Falei assim, mas ele nunca conversou comigo? Pois é, porque ele falou que um dia que o senhor falou um negócio lá. A verdade incomoda pastores. A verdade incomoda gente. O que eu estou dizendo para você, irmão, que você não deve abrir uma igreja porque você discutiu com o seu pastor e achou que você tem razão. Muito pelo contrário. Talvez você deveria ter conversado com o seu pastor com extremo respeito. E no último caso, que ele não muda de ideia e aquela doutrina no coração dele de fato não tem a ver com a palavra, você sairia na benção, com a direção, em paz e orar a Deus para você estar em um outro ministério, ajudando a outra liderança. Você não deveria abrir uma igreja porque você está indo para o monte e Deus falou com você e agora você acha que você consegue abrir uma igreja porque você entrega a revelação. Você não deve abrir igreja e nem você achar que alguém é um pastor porque prega bem. Isso não pode acontecer. É uma situação que não pode acontecer. É uma situação que traz prejuízo para o reino dos céus, traz prejuízo para a igreja, traz prejuízo para nós. Então, o reino do Senhor, a igreja que nós estamos envolvidos, nós precisamos entender com muita coerência aquilo que nós estamos envolvidos, envolvendo e fazendo. Isso eu estou dizendo que é algo bom para todo mundo. Tem a ver com todos nós. Existe uma bagunça. O primeiro ponto que alguém deve abrir igreja, sabe qual que é o primeiro ponto que alguém deve abrir uma igreja? Primeiro, é chamado por Deus. Conforme Deus falou comigo, eu estava trabalhando num depósito, ganhando no mínimo, com meses que eu ganhava pouco. Eu falava assim, meu Deus, eu estou desesperado. E isso há 32, isso eu estou falando de 10 anos atrás. Eu ganhava 3.500, 4.000 reais. O Senhor falou comigo, abra uma igreja. Preciso que você manifeste uma verdade nessa cidade. Ajuda no reino. Então, o primeiro ponto que alguém abre uma igreja, ele tem que ser chamado por Deus. Chamado. Isso queima dentro do coração. Igual Deus chamou Abraão. Abraão, eu tenho uma obra na sua vida, mas sai do meio do teu povo. O primeiro ponto, a pessoa tem que ser chamado por Deus. Sai do meio do teu povo. Pastor, como que eu sei que o meu pastor foi chamado? Ou o pastor, a pastora pergunta, como que eu sei que eu fui chamado? É muito simples. Toda pessoa que é chamada por Deus está sempre trabalhando. Já está sempre organizando. Quando Deus me chamou para abrir o ministério em Sete Lagoas, eu estava trabalhando. Entregando gás e água mineral, eu levantava às 6h30 da manhã e parava de fazer entrega às 10 horas da noite. Isso é trabalho, isso é ocupação. Deus não trabalha com preguiçoso, com pastor ou pastora que fica o dia inteirinho conversando, brincando, indo na academia. Não é porque é pecado fazer essas coisas, mas não tem ocupação com o reino. Deus não chama gente assim, gente. Deus chama pessoas que estão trabalhando, que já estão ocupadas com a obra. No serviço, no cuidado, correndo atrás e lutando. Deus chama pessoas e entrega chamado a gente que já está em exercício do trabalho. Ok? Então, por isso que eu estou te falando, você tem que conhecer a história do seu pastor, a história do seu líder. Ele abriu a igreja porque eu estou aposentado. Aí eu aposentei, fiquei na igreja muito tempo, já sei pregar, meu filho toca, minha esposa canta, então a gente abriu um ministério e Deus está abençoando. Mentira! Se Deus não chamou, não tem benção. Uma igreja que não tem bênção de Deus é dissensão, facção, falação, discórdia, contenda, muita briga e muita confusão. Então o primeiro ponto é chamado por Deus. Toda pessoa que é chamado por Deus, ele já está em ocupação. Ele já está numa obra. Ele já está exercendo. E toda pessoa que tem um chamado por Deus para abrir uma igreja, imediatamente o Senhor manda ele fazer um sacrifício junto com o chamado. Olha o que eu estou te ensinando. Deus falou com Abraão, sai. Eu tenho um chamado, mas sai do meio do teu povo. Qual era o sacrifício de Abraão? Largar a família. Não a esposa. Mas sair perto dos parentes, porque os parentes de Abraão eram idólatras. E qual que era o sacrifício? Andar no deserto afora, sem saber aonde Deus ia guiar. Ele só tinha que sair e saber que Deus ia dar direção para a vida dele. Esse é o chamado de Abraão. Qual que é o chamado de Abraão? Eu tenho um chamado, mas sai. Sai, eu quero que você saia. Quando Deus chamou Gideão, quando Deus chamou Eliseu, quando Deus chamou Pedro e João, quando Deus chamou Mateus, todos estavam trabalhando. Todos já tinham ocupação. Deus chama pessoas ocupadas e dá a eles a oportunidade de sacrificar.
O chamado vem com sacrifício. Deus chama Abraão e ele tem que largar a família, não foi fácil. E viver no deserto pela uma direção, sacrifício. Deus, quando ele chamou Mateus, que era um homem que recebia impostos, a Bíblia fala que ele deu um grande banquete com o dinheiro que ele tinha. E a história diz que Mateus, que é o que leva o primeiro livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, ele sustentou a obra de Deus com todo o dinheiro que ele tinha até perder tudo. O chamado exige sacrifício. Mas não é para todos, mas para o líder é. Porque Deus tem que saber se no coração daquela pessoa tem Deus ou tem o dinheiro. Porque quando a pessoa abre a igreja, sem ter o chamado e sem fazer sacrifício, ele está ali achando que tem o direito de dominar pessoas, arrancar a alma da pessoa, arrancar o último centavo da pessoa e deixar a pessoa na lastima e na miséria. Igreja, em nome de Jesus, entenda o que eu estou te ensinando. Porque esta verdade vai libertar muito. Alguns vão ficar com raiva, eu sei. Aqueles que me ouvem e não querem mudar e não querem reconhecer que eles não deveriam abrir essa igreja e devem fechar o ministério. Porque o que eu escuto de pessoas me perguntando coisas e falando coisas que acontecem em algumas igrejas que a gente fica assim, eu não acredito nisso, não é possível. Primeiro ponto que alguém é chamado por Deus para abrir uma igreja, ele está trabalhando. E começa a igreja sem fazer divisão com ninguém. Quando eu fui abrir o Ministério Tempo da Salvação, eu comecei no bairro Orozinho Macedo, sabe por quê? Porque o meu tio tinha uma igreja no bairro São João, e eu morava no bairro São João. E eu falei com ele, vou abrir uma igreja lá no Orozinho Macedo, porque eu não quero que ninguém da família me siga para não dividir o ministério. Comecei no bairro que eu nem conhecia, que eu não tinha nenhum parente, nenhum amigo, na Praça da Arara, para afastar do ministério onde eu tinha congregado até os 17 anos. Por que eu fiz isso? Por direção de Deus. Para ninguém falar, ele começou em ministério dividindo família. Ninguém pode me acusar disso. Porque Deus me deu um chamado e eu fiz um sacrifício, peguei todos os 50 mil na época que eu tinha vendido o depósito e registrei a igreja, comprei carro, comprei tudo para a igreja, fiquei com 10 mil guardado para pagar o aluguel em dia. Deus trabalha com organização, tem que entender essas coisas. Qual que é o erro das pessoas que abrem a igreja? Acha que Deus concorda com a sua rebeldia. Deus nunca vai concordar com você que saiu do ministério falando mal do teu pastor, acusando ele. E mesmo que não falou mal dele, fala mal assim que ele é citado. Você se levanta e concorda contra ele. Entende uma coisa? Deus nunca vai te abençoar, seja de ministério de louvor, seja pastor, seja obreiro, porque Deus fica do lado da liderança, porque às vezes você nunca teve coragem de falar isso com ele pessoalmente, cara a cara, com respeito e com educação. Saiu e fala pelas costas. E o pior, quando manda mensagem pelo WhatsApp. Eu preciso explicar isso para que as pessoas que estão nos ministérios possam ver o seu pastor com outros olhos, orar por ele, conhecer a história e saber aonde estão. Se está num lugar que é de paz, fique, ore pela liderança e congregue. Se não, o Senhor lhe dá a direção no teu espírito, chama, conversa, agradeça e procure um lugar de ambiente onde a tua família terá um alimento sólido, onde o culto é preparado, é onde Deus se manifesta. Eu sou o pastor Mestre Apolo e eu estou aqui não falando para você vir na Igreja Tempo da Salvação. Eu estou te ensinando a verdade. Foi para isso que eu fui chamado por Deus. Para falar a verdade. Católicos me escutam. Espíritas me escutam. Pessoas que vão em reuniões esotéricas me escutam. Pessoas que vão em terreiros me escutam. Eu tenho dono de terreiro que me escuta. Eles já me ligaram e falaram, eu te escuto. Evangélicos assistem o programa e aprendem. Por quê, pastor? Porque eu não estou aqui para condenar a igreja A nem a igreja B e nem chamar você para a igreja onde eu sou pastor. Eu tenho dito que é verdade. Contra a verdade não tem como tentar lutar. Você vai perder. Essa é uma realidade. Por favor. Isso é uma realidade que a gente precisa estar fazendo, estar vivendo e estar compreendendo em nome de Jesus. Pastor, escuta o que eu falei com vocês sobre igreja. A igreja que você frequenta, ela deve promover vida para a sua vida e para a sua família, tá bom? A igreja que você vai, muito obrigado. A igreja que você vai, ela deve promover vida para a sua família.
A igreja onde você vai, ela deve cuidar da sua criança ou das suas crianças. A igreja onde você vai, ela deve falar de Jesus, que a Bíblia fala aí de caminho. Falar de Jesus. Explicar sobre Jesus. O sangue dele nos purifica, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os seus pecados são perdoados por causa de Jesus. A igreja deve ensinar isso. A igreja onde você vai, ela deve falar sobre o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai ser enviado, o Consolador. E o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Esse Espírito Santo é o que, quando você erra, ele bate na sua consciência, ele lhe dá sonhos que você errou, ele faz você se arrepender, você chora, o Espírito Santo faz você lembrar de Jesus. Olha como Jesus está com essa situação, será que ele está feliz? O Espírito Santo fala no teu espírito, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele libera dons espirituais. A igreja tem que falar do Espírito Santo. Um louvor sem o Espírito Santo é cantigas do mundo terreno. Uma pregação sem Espírito Santo é uma palavra do Leandro Carnal. Uma oração sem o Espírito Santo é uma repetições de uma oração escrita num papel qualquer. Mas como o Espírito Santo tem cura, como o Espírito Santo tem paz, como o Espírito Santo de Deus movendo, o mundo espiritual ele tem terreno plano. Ele consegue atingir o alvo, vai no coração. Como o Espírito Santo falando enquanto eu prego, você que está dentro do presídio. Ala 1, 2, 3 ou 4, que Deus os abençoe, vocês que desejam ser abençoados. Mas enquanto eu prego, você sente Deus bradando no teu coração, porque tem um Espírito Santo através da mensagem que eu falo. Porque não falo para encher a igreja tempo da salvação, não falo para vender tijolo na igreja, para vender caneta, para vender areia, para vender água. E eu oro em nome de Jesus que Deus nunca permita que na programação de Sete Lagoas, ETV 22.1 e até nos rádios, não venha se assentar ninguém para enganar o povo desta cidade, porque eu tenho orado por esta cidade com outros pastores diariamente. E quando, se porventura você vê alguém se assentando, seja na televisão ou no rádio, chamando você para comprar caneta, comprar água, comprar areia, comprar isso de Israel, comprar o óleo, passar debaixo da porta de sal, você clama o sangue de Jesus e fala, Satanás da mentira, está derrotado. Enganação. Cobra para orar, cobra para fazer uma visita, ainda que eu sei que não é fácil. Eu, particularmente, dificilmente faço visita nas casas agora por causa do meu tempo, não consigo. Eu atendo na igreja, é mais fácil você vir à igreja, porque enquanto eu fico na igreja eu posso atender 20 pessoas durante o dia, mas se eu for na casa eu só atendo 3 ou 4. Por isso que agora eu coloquei reunião na segunda à noite, reunião na quinta-feira à tarde, 2 horas, reunião na sexta-feira, 7h30, reunião no sábado, 7h30, domingo de manhã e domingo à noite. É mais fácil você vir do que eu sair de porta em porta, mas vou na casa se tiver necessidade. E não tem cobrança de nada. Se quiser abençoar, abençoa lá na igreja. Porque como eu pago um aluguel na igreja, como nós pagamos a programação, então vocês abençoam, mas se quiser, se o coração queimar de vontade, se você perceber que o que eu falo e a maneira que temos vivido na televisão, na igreja e atendendo as pessoas é a maneira certa, então você abençoa e aí tu és abençoado porque abençoa uma obra que de fato tem sido justa. Mas me vê aqui vendendo um amuleto da sorte, usando o nome de Jesus para arrancar o teu dinheiro, misericórdia, desse pecado eu não serei condenado. E eu espero que você nem assista, nem ouça e nem aceite gente assim. Então, nem todo pastor é pastor, nem toda igreja é de Deus. Porque tem pastores que abriram o ministério sem serem chamados para abrir. Porque quem tem chamado já estava trabalhando em ocupação. Você quer ver outra característica de gente que não tem chamado e abre igreja? É quando ele é pastor, mas não tem nenhum outro pastor do lado dele. Nós visitamos uma igreja assim há pouco tempo. Minha vontade de citar o nome é muito grande, mas não posso, né? Não vou caçar problema aqui para minha vida. Mas nós visitamos uma igreja há pouco tempo, aonde só tem o pastor. Os outros pastores não fazem nada, ele tem que fazer tudo. Porque ele tem medo de perder o reinado dele.
Quando um pastor prega, ele tem que pegar o microfone, pegar e falar que ele é melhor. Que ele tem mais idade do que aquele pastor. Que ele tem mais tempo, que ele tem mais experiência. Toma cuidado com pastores que são ditadores. Pastores que não deixam outros pastores que são de Deus executar a obra. Eles têm que fazer tudo. Eles têm que opinar. Eles têm que mostrar e dizer, eu sou bom aqui, ó. Nós não precisamos disso. Graças a Deus, no tempo da salvação, tem eu, tem o pastor Júlio, tem o pastor Amauri, temos diáconos que não acaba mais, obreiros e vários ministérios, porque a obra, ela não depende de mim sozinho. Eu estou ali como líder que dou direção, supervisão, marco a reunião, converso, ouço ele, resolvo o problema, mas cada um tem a tua ocupação e o teu valor. Não fica numa igreja onde é o pastor que você vê que ele manda, ele é um ditador, ele é um mercenário. Já está começando a questão relacionada à política, então cuidado com o pastor. Que ele sabe, você sabe que ele ganha dinheiro, ele recebe dinheiro de políticos para levar ele lá na frente da igreja, bater a mãozinha nas costas e dizer, ó, esse aqui é o homem de Deus, é o homem que se vende por causa de dinheiro. Ok, queridos? E inclusive, abrindo um parênteses aqui, que já que eu estou falando sobre igreja, que é o governo de Deus, você que está me assistindo, preste bem atenção. Política e igreja andam juntos. Então, cidadão de Sete Lagoas, desde já, começa a pensar diferente, principalmente vocês que são de igrejas evangélicas. Porque por muito tempo nós fomos, com licença da palavra, ignorantes, mas o meu desejo de chamar é de burros. Porque nós não fomos ensinados como deveria. Eu mesmo aprendi que todo político era ladrão e safado. E aí aconteceu o quê? Que a maioria dos ladrões e safados dominaram a política. Porque quando aparecia alguém de bem, a gente já imaginava, já vem um ladrão e um safado. Quem começou com a política, irmão, foi Deus. Porque foi Deus que chamou Moisés para libertar um povo e formar leis para cuidar de uma nação no deserto. Deus que deu Moisés as leis, as ordens em favor do povo. Foi Deus que chamou José para ser um governador, o braço direito de Faraó. Foi Deus que chamou Daniel, que ajudaram os reis da Babilônia. Neemias. Política é de Deus. Mas o povo de Deus diz que política é do demônio. E aí não sabem quem vota, ou vota em branco. Entende? Você já precisa entender, Deus de agora, em nome de Jesus, quem são as pessoas que de fato merecem sentar nas cadeiras e governar sobre leis, fiscalização, proteção e amparo a você, eu, que somos necessitados da cidade e do governo e da nação. É o meu objetivo, trazer consciência para o nosso modo de viver, nosso modo de entender. Então, igreja que é aberta tem que ser aberta, registrada. Vai num contador e registra a tua igreja. E paga mensalmente. Eu pago R$400 de contador para manter a contabilidade da igreja em dia. Igreja tem que ter alvará da prefeitura, tem que ter o AVCB do Corpo Bombeiro, tem que ter acessibilidade para deficiente físico. Pastor que não tem uma igreja registrada, não é que não é de Deus, mas ele está desobedecendo uma ordem. E não tem bênção do Senhor como deveria, porque está em desobediência com a lei boa dos homens. Igreja que você frequenta tem que promover paz, vida. O louvor tem que ser preparado. A palavra tem que ser estudada. No tempo da salvação, não prega qualquer pessoa não, querido. Eu sou um pastor que eu sou chato para fazer as coisas com excelência. Não chega no tempo da salvação com biblinha
cansado, largou serviço 7 horas da noite, chegou correndo, eu vou pregar o salmo aqui mesmo, tá bom. Você vai passar vergonha, porque no tempo da salvação, meninos de 12, 13 anos sabem mais de Bíblia do que muitos pastores de igreja aí. Porque no tempo da salvação tem que ler Bíblia. Gente, qual que é a nossa regra de fé, seja católico ou evangélico? É palavra de Deus, ué. Nisso a igreja católica e evangélica está em comum acordo. A Bíblia é algo que nós chamamos de sagrado, tanto católico como evangélico. Então, se eu vivo pela direção do que está escrito, como que eu não vou ler isso daqui? Isso aqui faz parte da minha vida. Como se diz o pastor, até a folha branca que existe aqui no meio e no final é algo de Deus para mim. O que está escrito, o Senhor Jesus falou que nada vai passar, passa até o encerra, mas essa palavra é verdadeira. Tem que ler. No tempo da salvação, quem não gosta de ler, quem não frequenta estudo, quem não frequenta escola dominical, não tenta pregar não, que passa vergonha. Vai começar a gaguejar, a tremer e todo mundo fica com o olho assim mesmo, ó. Porque a palavra do Senhor tem que ser lida pela liderança. Não vai na igreja onde o pastor gagueja, e o óculos na ponta do nariz, e não sabe o que está falando, e se alguém fazer uma perguntinha sobre o que está falando, ele fica nervoso. Cuidado! Você está alimentando a sua família com esse tipo de comida, que traz confusão, que traz ignorância. Pastor, que quando você vai falar com ele assim, pastor, eu gostaria que o senhor me ensinasse um negócio aqui que eu não entendi. Ele fala, é mistério, irmão. Isso aí, fica calado e obedece teu espírito. Gente ignorante. Sou o pastor Apolo, da Igreja Tempo da Salvação. E eu estou aqui para servir você. Servir você com a verdade. Servir você com aquilo que vai ser útil para a sua vida. Você sabe qual que é o maior erro das pessoas que abrem a igreja? Eles acham que vão ficar ricos. Ó Senhor Jesus. Vou abrir uma igreja porque eu já sei pregar, porque meu filho toca, porque minha esposa é levita, e Deus me deu a direção no monte. Em Sete Lagoas é cheio disso, sabe, meu? Sete Lagoas o que mais tem é gente que Deus fala com ele. Não fala com o pastor dele não, mas com ele fala no monte. Nunca vi não sou contra em monte não, irmão. Mas gente que vai no monte e não tem ministério é perigoso. Gente que vai no monte e toma decisões sem conversar com o seu pastor é perigosa. É perigoso. Gente que fica de monte em monte, ora, chora e até treme, mas o seu pastor é apontado só os defeitos dele, não chega perto do pastor para tomar uma opinião, só chega perto do pastor já para falar o que decidiu. É gente perigoso. Cuidado. Tá bom? Vou abrir a igreja que eu vou ficar rico. Gente, eu falei com vocês, até meus 26 anos, eu ganhava 5 mil por mês com depósito Gás Minas. Você sabe quanto que eu ganho hoje? Meu salário hoje, na igreja, Tempo da Salvação, desde os 7 anos? Nenhum. Eu não tenho salário. Porque não sobra dinheiro para mim dar um salário. Pastor, como que o senhor vive? Eu vivo dessa forma. Todo o dinheiro, paga o aluguel da igreja, paga as contas da igreja, paga as atividades da igreja, paga os projetos que estão fazendo. Não sobrou dinheiro nenhum, então a gente compra no cartão o que está precisando, o que está faltando, o que está necessitando, vê o que pode comprar, com muita dificuldade a comida que não pode, a água, a luz, porque agora eu tenho um filho, porque quando eu não tinha filho, eu vivi sem água e sem luz, porque cortaram, eu não tinha dinheiro, e trabalhando, fazendo o serviço direitinho. Mas até hoje, o Ministério Templo da Salvação, ele não tem uma renda para mim assalariar. Tem gente que me vê aqui na televisão, eles acham, quando eles vão lá em casa, porque eu moro numa casa que também nem é minha, eu moro numa casa que praticamente é de favor, é da família da minha esposa. Vai lá na minha casa, Tapajós 179. Eu não tenho uma residência, eu moro numa casa que é da família, não é nem da minha esposa, é da família dela. Mora 3 famílias num lote. Não tenho salário. Estou esperando, nós estamos esperando da igreja. Chegar o momento que a igreja tem recurso, que possa falar, pastor Apolo, nós vamos te assalariar com um X, tá bom? Amém. Mas eu não tenho salário, não tenho férias, não tenho 13º,
Em 7 anos nunca tirei férias, nunca fiz uma viagem. Desde o tempo que eu casei com a minha esposa, nós nunca fizemos uma viagem, nem trouxe ela para a serra. Agora eu comprei uma bicicleta, dá para subir para a serra. E tem pessoas que abrem igreja achando que vai ficar rico. É o cúmulo da ignorância do burro. Porque eu sou um pastor que eu não sou perfeito, mas eu luto para fazer as coisas com excelência. Se você chegar no tempo da salvação, você vai ver diáconos na porta, gente cuidando de criança, a igreja limpa, a luz, as coisas sendo equipadas, tudo com segurança, andando de acordo com a lei. E nós temos extrema dificuldade financeira. Não atrasamos o aluguel, que choramos, oramos, vendemos as coisas, fazemos uma rifa, gritamos com o Senhor e o aluguel é em dia, porque eu honro com a minha palavra. Mas ficar rico, meu filho, pelo amor de Deus. Tira isso da sua cabeça, pastor. Se esse é o seu coração, fecha o ministério. Porque nós estamos aqui, a nossa essência é cuidar de almas, ensinando a verdade, falando de Jesus, batizando, discipulando. E questão de patrimônio, de dinheiro, olha lá quando Deus provê, segundo a direção do Senhor. Mas eu sou um pastor há 7 anos, que eu não tenho salário até hoje. Até hoje eu não tenho salário. Pela misericórdia do Senhor, já aconteceu muitas vezes, e não minto diante de Deus, de alguém falar comigo, pastor, preciso te encontrar sem eu saber quem é. Não, então me encontra. Aí a pessoa chegar e falar assim, ó, Deus me mandou te entregar essa oferta, não é para a igreja, é para a sua vida. Isso já aconteceu comigo várias vezes. A pessoa fala assim, ó, não é para a igreja. Porque eu conheço o Senhor, já ouvi falar do Senhor. Se dá um dinheiro e não falar isso, só vai aplicar na igreja. É para a sua vida. Aí eu pego o dinheiro e falo assim, chamo minha esposa e falo, olha, nós ganhamos R$500. O que você está precisando? O que você acha que nós vamos fazer? Eu passo para ela comprar alguma coisa para dentro de casa, algum móvel, alguma questão. Isso aconteceu várias vezes comigo, isso é várias vezes, querido. Isso não é uma vez na vida, isso sempre tem acontecido. Porque nós vivemos pela fé, com amor, fazendo as coisas de coração. E quando erro, eu erro tentando acertar. Então eu quero que você entenda que abrir igreja não é brincadeira. Se não tiver o chamado, a pessoa não fica em pé. Ora, você acha que é fácil? Para mim, a partir dos 20 anos, já receber 2 mil, com 24 anos já recebia 5 mil por mês. Hoje não tenho salário para cuidar de uma mulher, para cuidar de um filho. Não é brincadeira. Mas o Senhor nunca me deixou passar fome. Momentos sem água e sem luz eu já tive nesse tempo enquanto eu estou no ministério. Mas fome não. E não penso nem sequer uma vez de voltar atrás. Eu tive chance de ter outros depósitos depois que me ofereceram. Pastor, eu sei que o senhor sabe trabalhar, o senhor tem uma mente bacana. Vou vender esse depósito, o senhor consegue mexer com a igreja de depósito. O senhor vai ganhar X por mês. Não quero nem comprar e nem ser um gerente de uma empresa para ganhar 10 mil hoje por mês. Não aceito. Porque o meu chamado foi esse. Sou um pastor evangélico, ensino a palavra, ensino a verdade, o Senhor me chamou para isso. Atendo igreja evangélica, atendo pastor, atendo líder, pessoas que não têm coragem de conversar com o marido, com a esposa, com o ministério, com o pastor, conversa comigo, eu atendo de madrugada, cedo, à noite. Atendo na igreja, converso, oriento, oro, choro junto. Ensino a palavra, falo de batismo, falo de santa ceia, falo de comunhão, falo de perdão, falo de respeitar a liderança. Ensino a não separar do marido ou da esposa por qualquer motivo, a não ser em casos extremos, como eu ensinei aqui, e muita gente falou, graças a Deus, eu estava orando para Deus levantar alguém para falar essa verdade. Porque muitos pastores oprimem, falando que se casar de novo a gente ia para o inferno, sendo que a gente vivia oprimido dentro de casa, ou às vezes era o homem que vivia oprimido. Como eu falei de divórcio aqui na programação, e toda vez que passa o programa, alguém diferente é alcançado e fala, pastor, que Deus te proteja, que Deus te ilumina, porque é uma verdade que nós precisamos ouvir há muito tempo. Porque tem gente que está em segundo casamento, mas o pastor não dá ceia para ele, fala que ele está errado, que a esposa tem que morrer para ele casar de novo, ou que o marido tem que morrer para ela casar de novo, mas ele recebe o dízimo, recebe os filhos, recebe o dinheiro dele, mas não dá ceia e fala que vai para o inferno. É totalmente engano. Ensinei. O Senhor me chamou para isso.
para falar o que é verdadeiro, o que dá dentro da palavra e ajudar as pessoas. Não estou falando que a igreja A ou a igreja B não presta. Eu acho que eu sou um com alguns outros pastores, não sou um, que oro diariamente para os pastores desta cidade, para os líderes evangélicos ou católicos dessa cidade, porque eu estou conhecendo muita liderança católica que está com o coração muito fervendo, eu estou gostando. Eles conversam comigo o tanto que eles têm lido a Bíblia, o tanto que eles têm estudado, têm orado para a direção espiritual desta cidade. Não só espiritual no âmbito de igreja, como também espiritual no âmbito do governo político dessa cidade. Para que nós tenhamos uma cidade abençoada, Sete Lagoas tem a potencialidade para ser uma das cidades mais extraordinárias desse estado de Minas Gerais. Mas começa com aqueles que temem a Deus. Então estou aqui te ensinando isso. Porque muitas igrejas não são abertas pelo Senhor. Muitos homens que têm o nome de pastor não são pastor pelo Senhor. Não abre igreja achando que você vai ficar rico. Não abre igreja porque você acha que você tem o direito porque você brigou com o seu pastor. Não abre igreja porque você ficou subindo no monte e Deus falou com você e você ficou subindo no monte porque você era rebelde e não tinha coragem de se humilhar aonde você estava. Não abre igreja e não vai tentar ser líder de louvor se de onde você saiu falando mal, acusando, desrespeitando, você não prospera. Não queira fazer a obra do Senhor pensando no dinheiro, pensando no aplauso dos homens, ou achando que você pode fazer sozinho. Não abre uma igreja se você não consegue trabalhar com pessoas que são melhores do que você à sua volta. Não abra a igreja se você está desocupado e pôs no coração porque você sabe pregar ou cantar e acha que pode abrir uma igreja. Se você não é chamado, cala-te diante do Senhor. Vai se humilhar diante de Deus e espera Deus te dar uma direção para você servir alguém primeiro. E seja o melhor servo, por acaso, talvez, se Deus quiser, Ele te manda no domínio ou no reino maior. Essa é a palavra que eu tenho para você, em nome de Jesus Cristo. E a minha oração agora, e eu oro, nesse instante com você, para que a bênção do Senhor esteja sobre a tua mente. Eu oro para que Deus lhe dê discernimento, para que você possa saber aonde você vai, aonde você pisa, onde você leva a tua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora pela essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei que essa palavra vai fazer muita gente se firmar na tua presença. E muita gente tomar decisões certas, começando pelos pastores desta cidade. Eu quero que o Senhor coloque no coração de nós que somos pastores um espírito manso e humilde, para que nós possamos reconhecer quando estamos errados diante da tua presença e diante dos homens. Eu preciso orar para que a igreja evangélica na cidade de Sete Lagoas de fato cresça, mas cresça com coerência, com compromisso e com responsabilidade. E não com vaidade, e não com disputa, e não com ira, e não com confusão. Eu oro para que as pessoas que me assistam recebam o espírito do discernimento, o espírito da sabedoria, do conhecimento, para poder tomar as decisões certas e conversar com a sua liderança da maneira certa, em nome de Jesus. A minha oração é sobre o governo da cidade de Sete Lagoas. Toma o nosso prefeito em tuas mãos e os nossos vereadores, com a mão sobre a vida deles, para que as leis sejam leis que defendem a família, defendem o povo, defendem a igreja, que as leis sejam boas em favor do teu povo, que precisa do hospital, que precisa de segurança. Eu oro em favor das autoridades desta cidade. Em nome de Jesus. Eu oro agora, meu Deus, em favor desta pessoa que está me assistindo. Porque o Senhor me disse, ora, porque tem muitas pessoas querendo entrar na minha casa e não tem forças. Eu oro agora para esta pessoa que está me assistindo e tinha até então uma corrente de Satanás, como um laço de passarinheiro, amarrando sobre a sua cintura, sobre os seus pés, para não tomar decisões. Eu cancelo agora em nome de Jesus. E eu repreendo em nome de Jesus esse laço da morte, esse laço do passarinheiro. Eu digo a você que está me assistindo agora, seja livre em nome de Jesus, para entrar a partir de agora numa casa de oração, ser batizado, tomar ceia e desenvolver naquilo que o Senhor te deu sobre o teu ministério. Receba força em nome de Jesus. Você do louvor, você ministro, você evangelista, você da oração, você jovem, você que toca, você que canta, você que deseja um lugar de levar a tua família. Receba liberdade em Cristo Jesus agora, para conversar com o seu pastor se tiver necessidade. Se desprender de tudo aquilo que te amarra e estar num ambiente de paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Sou o pastor Mestre Apolo,
O meu telefone está ao seu dispor, 99828-5400. 99828-5400. Esse programa vai ao ar todo dia às 14 e às 21h30. Todos os dias, 14 e às 21h30. No domingo, eu tenho um programa chamado Cultura, Esporte e Informação. Ele vai ao ar às 11 e às 7 da noite. Esse programa, Cultura, Esporte e Informação, não falo sobre princípios espirituais. Eu falo sobre as coisas que acontecem, as organizações, as instituições, os trabalhos voluntários e sociais que acontecem dentro de Sete Lagoas. O programa é reconhecendo e valorizando os da nossa cidade. Todo domingo tem um conteúdo diferente para você. Se caso você assistir um conteúdo que é reprise, é porque nós tivemos uma dificuldade na edição, no trabalho. A gente está se equipando com os materiais agora, fazemos com a simplicidade que temos, mas tentamos passar a maior qualidade possível para vocês, ok? Mas domingo, 11 da manhã e 19 horas, é um programa sobre a cidade. Quem são as pessoas que têm feito um trabalho dentro de Sete Lagoas, tá bom? É informação para você. Como eu sempre falo no final, não estou aqui te convidando e falando que você tem que ir no Templo da Salvação, que é a igreja certa. Mas se desejar nos visitar, nós estamos no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639. É a rua do NPS, ao lado do Sacolão Center. Segunda-feira, 7 horas, oração. Quinta-feira, às 14 horas, culto. Sexta, 7h30, culto. Sábado, 19h30, estudo bíblico. Domingo, 8h30 da manhã, eu faço uma leitura do Evangelho. E à noite, às 19 horas, eu participo de todas as atividades. Estou sempre lá ao seu dispor, juntamente com o pastor Júlio e o pastor Almori e a equipe de diáconos e obreiros para estar atendendo vocês. Deus abençoe você do presídio que tem nos assistido. Um abraço, continua firme na palavra. As famílias das pessoas que estão no presídio, eu quero pedir a vocês, orem em favor do filho, do marido, porque nós estamos toda terça-feira dentro do presídio de Sete Lagoas, fazendo um trabalho, levando a palavra e acreditando na mudança e na restauração em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica aí certo as informações para vocês estar crescendo juntamente conosco. Amém, querido? Nós vamos ficando por aqui na nossa programação e eu peço você que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e essa graça, ela possa, em nome de Jesus, através da sua vida, passar para a sua família. Então, o que eu peço você é que você divulgue essa programação para as pessoas, fale dessa programação para que ela possa assistir. Assim você será um evangelista do programa. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor lhe dê saúde no corpo físico agora. Saia esta dor em nome de Jesus. Que o Senhor lhe dê paz. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima programação, se Deus quiser.